Bom dia, membros do nosso GTC. Hoje é dia 8 de julho de 2019. Estamos iniciando o nosso web encontro de hoje para discutir a situação das lavouras e principalmente as condições climáticas que estamos vivenciando nesse momento, especialmente na região sul do Brasil, com o frio extremo que aconteceu nesse último final de semana, com a diminuição das temperaturas que já permanece aí já há uma semana pelo menos, e deve continuar com essas temperaturas baixas pelo menos mais essa semana, não com tanta intensidade como aconteceu nesse último final de semana, mas com certeza presente nas nossas condições. Então eu gostaria de discutir primeiro as condições climáticas com vocês, para depois nós discutirmos algumas ações que nós devemos estar pensando, algumas atividades que nós devemos estar pensando nesse momento, principalmente nessa região sul, como eu falei para vocês. Primeiramente, olhando aí o gráfico do NOAA com relação à anomalia das temperaturas dos oceanos, observamos aí um resfriamento na linha do Equador, no Oceano Pacífico. Isso está aumentando, a cada semana aumenta. Aqui eu tenho comentado com vocês, algumas semanas atrás eram pequenos rabinhos, e agora a gente pode ver aí um aumento nessa linha do Equador, um aumento dessas áreas com temperaturas abaixo do normal. E nossa temperatura no nosso Oceano Atlântico, vocês podem ver aí nos gráficos, no material que eu estou encaminhando em anexo, que bem no nosso litoral há um pequeno resfriamento, um pouquinho mais para dentro do litoral, né, nós temos aí mais para o oceano, nós temos uma temperatura acima da média, né? Então isso aí vai fazer com que nós tenhamos aí dificuldades de chuvas agora para as próximas semanas, né? Os prognósticos aí do IRI e dos australianos não mudaram, tá? Mas eu gostaria de chamar a atenção para o gráfico do NOAA, dos americanos. Aqui existe uma mudança muito grande de uma semana para outra com relação às temperaturas possíveis de acontecerem, principalmente, lá no Oceano Pacífico, mas principalmente influenciarem as nossas condições aqui a nível de Brasil. Pelo gráfico aí, a temperatura do Oceano Pacífico deve cair fortemente, né, colocando aí uma perspectiva de já atingir temperatura abaixo do normal já agora no mês de agosto. Entre o mês de agosto e o mês de julho e agosto, entre o mês de julho e agosto, já ter essa diminuição dessa temperatura, permanecendo essa temperatura abaixo de zero aí para os próximos meses. E por esse gráfico mostrando aí a possibilidade de chegar abaixo de meio grau negativo no mês entre o mês de novembro e dezembro, que isso poderia então caracterizar uma laninha, tá? Vocês vão poder ver nos gráficos das temperaturas dos oceanos a previsão, uma temperatura bem abaixo no Oceano Pacífico Equatorial, né? Isso é uma coisa que nos surpreende muito, até porque de uma semana para outra houve essa diminuição. Semana passada até houve uma diminuição da temperatura, mas nada que assustasse, estava muito próximo à normalidade. Mas essa previsão que eles estão colocando nesse momento é uma previsão que, quando nós olhamos o sul do Brasil, isso possibilita uma diminuição da quantidade de chuvas, principalmente para o verão. E também existe uma possibilidade de temperaturas mais amenas, tá? Então eu gostaria que vocês olhassem o gráfico da temperatura futura dos oceanos, né, tanto Pacífico como Equatorial, do NOAA, que está aí no material. E quando vocês olharem o gráfico do trimestre novembro, dezembro e janeiro, vocês vão ver que somente a partir desse momento a temperatura no nosso Oceano Atlântico. Então, a partir desse gráfico do NOAA, né, com as temperaturas dos oceanos, vocês vão ver que a partir do trimestre novembro, dezembro, janeiro, nós temos uma temperatura acima do normal no nosso oceano. Antes disso, nós temos alguns momentos com temperatura um pouco mais baixa.
Portanto, até o final do ano, agora esse segundo semestre, as nossas condições climáticas podem estar muito influenciadas por esse fenômeno, que pode então reduzir as quantidades de chuvas previstas para os próximos meses e temperaturas mais amenas, né? Principalmente amenas para abaixo da normalidade, tá? Então, nessas condições todas, quando a gente vai ver, inclusive, a previsão de chuva para esses próximos 15 dias, né? O gráfico está aí, estão mostrando aí praticamente nada de chuva para o sul do Brasil nessa semana, e semana que vem pequenas quantidades de chuvas aí previstas, principalmente mais a nível de litoral, próximo ao litoral, mas com quantidades muito baixas de chuvas, tá ok? Então, pessoal, olhando aí os prognósticos, não são nada, se a gente olhar assim, os prognósticos não são nada positivos para as nossas lavouras de verão. Nós não ainda temos toda a conclusão do que realmente pode acontecer, até porque nós tivemos aí algumas mudanças nesse período que foram muito grandes. Então, pode acontecer ainda mudanças, mas o que me leva a ter uma tranquilidade é que de janeiro para frente a tendência é ter uma condição muito boa, talvez de temperaturas e chuvas. E esse segundo semestre nós podemos ter algumas condições, então chuvas um pouco abaixo da média e principalmente temperaturas abaixo da média. Então, quando a gente olha para nossas lavouras que estão agora implantadas, nossos cereais de inverno, essa é uma condição muito boa mesmo, em termos de condições climáticas para seu desenvolvimento, apesar de todo o transtorno que aconteceu nesses últimos 60 dias, com momentos de excesso de chuva, falta de chuva, mas olhando para frente aí, são boas condições. Para a cultura do milho, que vai ser implantada logo em seguida, nós temos que cuidar da questão da temperatura, aquilo que eu tenho sempre falado para vocês. Eu gostaria sempre, numa data inicial de semeadura, estar com tudo pronto, né? E a partir de estar com tudo pronto, conseguir então visualizar a temperatura do solo e as possibilidades de geadas em algumas semanas posteriores a essa semeadura, para nós não termos problema. Isso segue, talvez possamos ter que atrasar um pouco essa semeadura, né? Mas são condições muito interessantes para esse desenvolvimento inicial. Tá? E com relação à soja, não muda tanto, até porque com relação à soja ainda não tem uma perspectiva assim tão complicada pensando em chuvas, já que a partir de dezembro para janeiro possivelmente nós devemos ter uma melhoria dessas condições todas. Então tem que cuidar muito dos materiais muito precoces. Então por isso aquilo que eu venho sempre falando para vocês, para não colocar todos os ovos numa única cesta. Nós então conseguirmos colocar diferentes cultivares, diferentes ciclos, diferentes momentos de semeadura, para que a gente consiga fazer então uma diminuição dos nossos riscos para frente. Falando um pouquinho dos americanos, né? Nessa última semana eu coloquei nos grupos aí o último relatório na segunda-feira das condições do progresso das doenças, progresso das lavouras americanas, tanto de milho como de soja, mantendo a semana anterior, e coloquei principalmente a condição que estava a cada um dos estados fazendo essa previsão. Então não houve mudança nenhuma nos relatórios, né? Praticamente de uma semana para outra houve manutenção, então uma condição ruim de desenvolvimento, se nós podemos olhar assim pelo percentual. Hoje deve sair o novo relatório, né, que eu devo passar para vocês aí melhor, e deve sair o novo relatório do USDA com as condições, né, o que eles chamam de crop production, que é a previsão de produção, área, produção, produtividade de todas as culturas, já com a situação da soja incluída, né? Depois de alguns desastrosas informações que não combinam muito com a realidade, né, porque o mercado não conseguiu, semana passada, entender o porquê daqueles números do relatório da outra semana, né? Agora, possivelmente, a partir de hoje, o USDA deve começar a alinhar um pouco melhor essas informações, é o que eu acredito, né?
e acredito que deva vir alinhado junto com o mercado, que o mercado acredita muito em que a área de soja seja muito próxima à previsão de março, da intenção de plantio, e que a área de milho deve ser abaixo do que os americanos, né, do que o USDA veio com o relatório. Então esse é o que o mercado acredita, e por isso que já foi trabalhando os preços, principalmente da soja. Nós tivemos quedas de preço da soja na semana passada em Chicago, tivemos queda praticamente nos últimos 15 dias com relação ao prêmio, principalmente devido a esse acordo dos americanos com a China, e também tivemos queda influenciada pelo dólar, né, que nós chegamos a ter o dólar abaixo de 13,80 durante a semana passada, devido aí à votação na CCJ da Previdência passando, né, na comissão especial do Congresso, e isso deve ir a plenário, com certeza deve ser aprovado, mas isso vai fazer com que influencie baixando o preço. Então a perspectiva hoje, olhando as condições de mercado, não são altistas, né? Principalmente porque as condições americanas de clima também são muito positivas. Coloco para vocês aí a previsão climática, principalmente com relação à anomalia do solo, né? A previsão de anomalia da umidade do solo para os próximos 15 dias, de 7 a 21 de julho, mostrando aí que o solo deve ter uma secagem, ou seja, a quantidade de chuva prevista para os próximos 15 dias é abaixo da normalidade, e que para eles isso é importantíssimo nesse momento para que aconteça um bom desenvolvimento das culturas, tá? Então essa é a condição que eles estão vivenciando nesse momento, de uma melhoria das condições de solo, possivelmente uma melhoria das condições das lavouras também, né? Já começo a acreditar, vou já dar um chute bem grande aqui, que possivelmente hoje, ou se não mais tardar semana que vem, o USDA já coloque as condições das lavouras, tanto de milho como de soja, melhores do que estavam nesses últimos 15 dias, né? Se realmente essas condições aí vierem a se comprovar, principalmente nesta semana, já que semana passada boa parte das regiões, por isso que pode essa semana ainda não ter essa melhoria, porque teve algumas regiões que tiveram chuva, outras nem tanto, mas pensando para a próxima semana, é possível que haja nesses próximos 15 dias uma melhora das condições das lavouras lá. Não são melhoras para dizer que eles vão ter recorde de produtividade, mas melhoria em função da situação tão caótica que eles estavam nessa última semana. Tá ok? Desejo a todos aí uma ótima semana e até a próxima segunda-feira.